Olá, nós aqui novamente. Dessa vez é para uma reunião de estudos. Hoje nós vamos aprender o que precisamos saber para contratar uma empresa de filmagem, né? Então, nada melhor do que isso do que chamar um especialista nessa área. Vamos chamar aqui o Marquinhos da Cinealta Filmes, né? Ele já tem um tempo de mercado aí, inclusive ele vai falar para nós esse tempo e ele vai estar me auxiliando aí nessas questões de filmagem. Fala aí, Marquinhos, seu currículo. Primeiro, eu quero agradecer você pela oportunidade, né, de estar aqui conversando sobre o nosso trabalho, né, que é realmente parte de vídeo em evento social, e falar que realmente é muito bom a gente ter esses momentos para orientar e para passar algumas informações que é muito importante para a noiva conseguir identificar quem realmente é o melhor profissional para atendê-la ali. Como você disse, eu sou o Marcos, eu já tenho 15 anos que eu faço vídeo para evento social, eu perambulo aí pelas áreas de publicidade, propaganda, pela área da comunicação e sou mais forte, hoje eu tenho uma carga mais pesada dentro da área de evento social, é o meu carro forte hoje, mas eu vim de outro setor e isso me trouxe uma experiência bacana de outras áreas para trazer, para agregar dentro da parte de evento social, e nós vamos falar sobre isso um pouco hoje, e é isso aí. Não, então tá, eu naquilo que eu sou muito, assim, eu tenho a minha experiência, minha vivência só de revista, né, da revista Bem Casados, só de telespectadora, de espectadora. Então, eu vou fazer essa pergunta aqui para você. Gente, a gente tá nós estamos super à vontade, Marquinhos está em casa, eu estou em casa, viu? Eu vou pôr um slide aqui para ajudar a gente. É mais didático, né? Para quem assiste também para uma aula, nada melhor do que uns slides. Então, nós vamos falar sobre filmagem. Vamos lá, primeiro slide. Como escolher a empresa de filmagem para o casamento é uma decisão importante. Por que é importante? Porque você vai contratar decoração, vai pôr um vestido maravilhoso, vai ter um momento ali que os convidados vão estar chorando, que a daminha vai lamber o buquê de marshmallow, e a filmagem, ela consegue trazer a recordação disso aí, né, Marquinhos? Eu consigo, depois que passa tudo, porque geralmente noiva fala assim, passa tão rápido, então a noiva não consegue ver. E a filmagem traz isso aí, né, Marquinhos? Isso. Para já ir direto ao ponto aqui, né? O mal do profissional gosta de ir direto ao ponto. O primeiro ponto que eu acho que a gente pode entender como que a noiva pode escolher um serviço de filmagem, primeiro é entender o perfil dela, né? É olhar para dentro dela e saber o que realmente é a prioridade dela dentro das opções de vídeo que ela tem disponíveis no mercado. Por que eu falo isso? Porque Marcos, eu penso que o vídeo é uma proposta não para agora, é uma proposta para daqui 10 anos, para daqui 15 anos, para daqui 20 anos. Então, a parte do casamento, ela tem que estar muito bem inserida dentro dessa proposta para que ela consiga não só ter um vídeo de casamento comum, né? Uma coisa de moda, uma coisa de momento aqui, ela possa ter algo que realmente seja valoroso para ela. Então, é muito importante que a noiva veja isso, se isso é realmente dessa forma com ela, e comece a analisar os perfis de profissionais diante disso. Tem noiva que quer fazer um vídeo básico, porque ela acha que nesse momento dela que ela não vai ter uma memória, ela quer apenas fazer uma guarda de um momento para que no futuro pode ser que ela se arrependa, né? Essa é a noiva básica, né? Aquela noiva que é uma noiva mais intermediária dentro do processo de filmagem, ela já quer uma guarda do material, mas ela quer algo um pouco mais elaborado, né? Ela já prioriza uma imagem bacana, ela já prioriza, às vezes, um local bacana para ela fazer
os ensaios e tudo mais. E tem a noiva, que é realmente a noiva que vai priorizar a memória, que vai priorizar a família, que vai priorizar a lembrança. Então, o primeiro ponto para escolher realmente a filmagem que você quer é você olhar para dentro de você mesmo e saber se você quer algo básico, simplesmente para não se arrepender para o futuro, se você quer algo que é meio termo, né, que é aquele negócio que você vai ter algo bacana, algo que mostra um pouquinho você, mas às vezes não precisa ser tão profundo, ou se é algo que realmente você quer gerar para ter ali a sua família, ter as pessoas queridas, ter realmente todos esses processos dentro do casamento. Aí entra isso que você falou, Claísa, que é os detalhes também, né? Todos os profissionais têm algumas especialidades. Alguns são especialistas em detalhes durante a cerimônia, né? Porque dão atenção a esse ponto maior. Outros são especialistas em contar histórias. Outros são especialistas, às vezes, em registro. Então, esse tipo de coisa que eu acho que é importante para a noiva entender quem é o profissional dela. Primeiro é olhar o que é importante para ela nesse momento. E aqui eu faço uma ressalva que é muito grande, Claísa. A importância dessa ressalva aqui é muito grande. Hoje, muitas vezes, a noiva que está procurando um profissional, ela está procurando com a mentalidade de agora. E ela tem que entender que isso daqui é uma coisa que muitas vezes vai ficar eternizado para a vida toda. E aí entra as questões de você ter realmente um trabalho voltado para eternizar sua família, para valorizar o que você gastou no casamento, né? Então, tudo isso entra dentro desse processo. É uma ressalva. É claro que tem noivas que não vai analisar o serviço de filmagem com essa proposta sempre, mas é algo que a gente sempre, quando está em atendimento, sempre quando a gente está fazendo alguma coisa, conversando com as noivas, a gente tenta explicar isso para elas, porque daqui a 10, 15, 20 anos, às vezes daqui a 2 anos, ela vai falar assim, nossa, eu podia ter feito tal coisa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, e isso daí vai trazer uma frustração, né? Talvez não na hora que você pega o trabalho, mas um pouco depois você já vai falar, nossa, eu podia ter feito, às vezes, aquele ensaio pré-wedding, né? Eu podia ter ido para um lugar, fazer aquele ensaio que era o lugar que eu sonhava e tal. A gente sabe que tem uma... A filmagem é uma história, né? Eu falo porque é igual fotografia, só que melhor porque tem vida, né? Se movimenta, tem lágrimas rolando, então tem uma vida. Mas, por exemplo, eu já tive situações na minha própria família que a criança viu a filmagem e viveu aquele momento. Olha, eu lembro assim, a titia fulana tá gordinha. Ela reconhecendo os parentes, né? Hoje os parentes mais velhos, né? O vovô tal tinha cabelo, ele tinha cabelo. Né? É interessante. Esse é um ponto fundamental, né? Quando você começa a lembrar da sua família que você vai formar, isso daí é algo que é uma quantidade de informações bem significativa para você ter como, às vezes, mostrar de onde você veio, quem são vocês, quem eram vocês, né, quando os seus filhos ainda não existiam, né? Então, isso é muito importante. E o problema é que agora, o mais difícil agora é fazer as noivas entenderem esse processo. Mas o resto é por aí. O caminho é esse, né? Eu acho que já tendo uma consciência maior. Eu vejo nos grupos de noiva que elas tem noiva até que pede para ter uma filmagem rústica mesmo, assim, basicão da câmera ali. Lógico, ter aquela bonitinha, editada, arrumadinha, mas ter uma do casamento inteiro para ela participar, porque ela não vai ver nada, segundo elas. Vamos lá, faça uma pesquisa, né, uma lista. Goiânia tem vários profissionais nessa área, então como é que é feita essa pesquisa? Depois de analisar a si mesmo, saber o que eu quero, o que é a minha pretensão em relação à filmagem do meu casamento. Eu vou atrás de ver esses vídeos, portfólio, que é a segunda parte aí, né? Olhar amostras do trabalho para poder, desses profissionais que eu fiz uma lista e se me identifico ou não com o trabalho dele, como é que é isso aí?
Isso, essa parte. Um negócio interessante aí, que tem um que é mais voltado para o jornal, né? A filmagem jornalística, a outra tem essas diferenças, né, Marquinhos? Quando a gente fala em pesquisa, aí entra essa questão que você até lembrou aqui, que é a questão de você colocar sempre quem é você, né? Porque quando você for pesquisar os profissionais, você vai entender que tem profissionais diversos no mercado. Hoje em dia você tem profissional, igual você disse, que tem um perfil mais jornalístico, tem um perfil de storytelling, tem um perfil já de registro. Então, quando você começa a adentrar esse mercado, você começa a entender, e essa pesquisa é importante para você selecionar alguns desses profissionais para você começar realmente a ter essa busca de informações. É importante lembrar que já aconteceu várias vezes comigo que a noiva muda de perfil, né? Então, assim, você está procurando um processo de registro, mas quando você vê a qualidade do trabalho, você vê a dimensão que aquele trabalho pode se tornar na sua vida, ela muda de perfil. Então, essa pesquisa, ela tem que estar atrelada a muitas vezes a essas questões, mas vocês têm que... O que eu mais indico é vocês irem no trabalho da pessoa e começarem a ter bastante informação. E eu sempre digo, a noiva que está casando hoje, ela tem que experimentar. Aí entra até em outros assuntos, né, Clarice, que a gente vai tratar. Mas eu gostaria já de começar a falar sobre isso, porque aí, quando você começa a experimentar, a se ver em outra situação, a ver outros trabalhos, mesmo que não estejam no seu perfil, você pode mudar esse perfil. Então, é importante que a noiva busque essa pesquisa e, às vezes, veja profissionais que tenham perfis diferentes para poder entender por que aquele processo deu certo para aquela noiva e por que ela valorizou tanto, né? E entender, talvez ela vai querer valorizar depois, mas essa lista de profissionais inicial, ela é importante para você, às vezes, delimitar e não precisar também ficar correndo atrás de 10, 15 fornecedores, né? Você escolhe 1 ou 2 ou 3 de cada segmento, ali, às vezes até 5, tem noiva que já falou para mim que já fez 8, 10 orçamentos. Então, assim, quanto mais você afunila isso, você consegue ter uma praticidade maior. Não que isso seja somente benéfico, mas a noiva de hoje em dia é uma noiva mais dinâmica, né? Então, o tempo para ela é algo mais valioso. Então, isso aí vai ajudar nesse processo. Nessa filtragem, né? Vamos lá. Essa questão de leia, avaliações e depoimentos, né? Geralmente, noiva gosta de deixar um recadinho, nossa, ficou fantástico, né? Isso pesa, Marquinhos? Claísa, isso pesa até certo ponto, porque depende de onde você está lendo essas avaliações, né? Porque se você for no perfil do profissional, você não vai ver a avaliação negativa. Ele vai pagar todas, né? Não é nem que vai apagar, é porque não tem espaço para aquilo, né? Dentro do perfil de portfólio, se você for analisar, não é ele que está sendo errado, ele tá priorizando a venda do trabalho dele. Eu nunca vi. E se for numa rede social, tem como apagar os comentários negativos. Tem. Né? E ele não está errado em fazer isso do ponto de vista comercial. Se você for numa Coca-Cola e entrar no Instagram deles, não tem mensagem negativa lá, né? Eles, às vezes, quando tem, eles revertem, né? Eles colocam algum atendimento, eles se colocam à disposição, e então eles sabem tratar disso. E eu creio que o profissional de vídeo, ele também vai saber tratar isso, ele também vai saber. Então, aí, essa questão de avaliação... Então, não reclame aqui, né? Alguma coisa assim? Pode ser, né? É uma das opções, mas o que eu acho que funciona é a avaliação de ex-clientes, né? Você às vezes vê o perfil de algum cliente que ele postou ali e ir lá e perguntar para ele. Já aconteceu comigo e foi muito valoroso, porque tem pontos que para certas noivas é importante, né? São pontos negativos, mas para outras aquilo ali não é tão negativo assim. Então isso daí faz com que você tenha realmente
uma avaliação mais correta desse profissional diante do seu perfil, porque tem cliente que gosta de fazer ensaio. Então, assim, ela vai lá, vai falar que adorou o ensaio e tudo mais. Tem cliente que já não gosta de fazer ensaio. Ela fala assim, nossa, o ensaio foi cansativo e tal, tinha muito mosquito lá. Às vezes a reclamação não é nem do profissional, né? Então, isso daí é que você vai começar a filtrar e vai entender o que realmente está certo e está errado ali. Então, a minha dica para ela realmente ter uma avaliação do profissional é, primeiro, os parceiros dela ali, primeiro, é muito importante que a cerimonialista, às vezes, tem muita informação, então ela pode dar um embasamento, mas em ex-clientes vão saber dar um embasamento, eu acho que mais próximo ali da realidade, realmente do trabalho, né? E não só de aspectos que independem do profissional. E é importante frisar que quando a noiva for ouvir a opinião de outra noiva, entra aquela primeira parte da conversa, que cada um tem uma personalidade. Gosto é algo muito particular. Dificuldade é algo muito particular, né? Tanto é que tem gente que quer passar a lua de mel no meio do mato, porque ama a natureza, e tem gente que odeia por causa do mosquito, do barulho do grilo, do sapo, né? Esse dia a minha irmã falou para mim, eu quero comprar uma chácara para mim. Eu falei, pois é, minha filha, você tem medo de sapo, de perereca, de besouro, larga de mão disso, que não é sua praia. Então, tem que ver isso na hora também de observar os depoimentos, né? Ou principalmente os negativos, né? Com certeza. Para ver se ela está falando negativamente, porque aquilo ali não é a praia dela, né? É igual eu falei, às vezes os pontos negativos e positivos, eles às vezes não são nem relacionados ao trabalho da pessoa, né? Por exemplo, nossa, ele fez uma imagem minha que o meu olho ficou ruim, assim, às vezes por uma questão de maquiagem, né? Às vezes por uma questão de iluminação, às vezes, então assim, às vezes tem que, claro que o profissional ele tem que entender isso e tentar tirar isso no próprio processo do trabalho dele, mas é importante que ela entenda. Outro exemplo claro foi isso aí que você falou, né? Vai para uma chácara fazer o ensaio pré-wedding, aí chega na chácara, tá cheio de mosquito, né? Tem lama, aí vai para uma fazenda, aí tem que pular a cerca, não gosta, vai para um Pirinópolis, aí o sol tá quente demais, né? Esse tipo de coisa. Eu vou entrar no assunto, não sei nem se tem ele aí para frente, mas já que a gente está falando sobre isso, essa questão do ensaio, os noivos, né, tem que analisar bem essa questão da avaliação e não ter, isso é minha opinião, Marquinhos, você me corrige, não tentar ir muito por modismo. Porque, por exemplo, teve uma época em Goiânia que todo mundo queria subir lá os picos de Pirinópolis, lá os morros de Pirinópolis, e esquecia de avaliar preparação física, se o noivo era mais gordinho, sedentário, e aí chegava lá onde tinha que chegar, soltando, né, os bafos pela boca, aí o cinegrafista não sabe se filma ou se chama o SAMU. Às vezes até para ele mesmo. Por conta de um modismo, às vezes um vídeo do que mais tem a ver, por exemplo, só um exemplo aqui que vem na minha cabeça, o casal gosta de futebol, em vez de fazer um ensaio lá em Pirinópolis, fazer um ensaio no campo de futebol, no estádio, né? É muito mais a ver com a história e com a cara do casal, né? Isso aí entra dentro daquilo que eu estava falando, né? Tem perfil. Tem noivos que querem eternizar a vida deles, né? Eu conto essa história sempre. Eu acho que todo mundo que vem aqui no escritório, eu conto essa história. Eu falo assim, tinha um noivo que ele nunca quis fazer ensaio pré-wedding, até o dia que eu falei para ele que time que você torce. Aí ele falou, torço pro Goiás. Por que a gente não vai fazer lá no campo do Goiás, então, lá na Serrinha? Aí ele, na outra semana, tipo, segunda ou terça-feira, ele já estava me ligando para agendar o ensaio. Então, assim, isso porque eu encontrei com ele em outros casamentos de amigos dele, umas 3 vezes, e sempre brincava com ele. E aí, vamos fazer um ensaio? Ele falava, não gosto disso, não quero isso, não. Depois eu vou até falar um pouquinho sobre a importância do ensaio, mas ele sempre falava, não, para com isso, eu não quero isso e tal.
Aí quando eu falei algo que realmente era bacana dentro do perfil dele, ele mudou a ficha, né? Então, às vezes, o casal, dentro disso que a gente já estava falando, voltando, ele não gosta daquele ambiente e ele vai para lá. Aí fica chato. Aí o cinegrafista não vai ser legal, né? Não vai ser bacana, não é nem a imagem que vai ser ruim, às vezes a imagem tá linda, mas ele tá se sentindo tão mal ali naquele ambiente que ele não vai gostar do trabalho, né? Porque muitos problemas que acontecem dentro do processo de filmagem não é que a imagem está ruim, mas é que o cliente não se gosta na imagem, né? E aí é problema geral, é problema com roupa, é problema com maquiagem, é problema com espaço, é problema tudo. Às vezes não às vezes não é que a roupa tá ruim, às vezes não é que a maquiagem tá ruim. Ela tá vendo, ou ele tá vendo, um detalhe nele que ninguém sabe que tem, e aí acha que tá ruim. E é normal isso, né? Não tem problema. Mas se ele tá num ambiente que ele não gosta e tudo mais, isso vai ser exaltado, né? Piora, né? Aí entra, né, essa parte aí, dessa história que você contou, acho que tem muito a ver com isso aí, ó, agenda de reuniões ou videochamada, que hoje também está bem comum, justamente para ouvir a ideia da empresa, como é que ela trabalha, porque, olha, foi só uma ideiazinha que deu, o cara já virou a chave, já virou o melhor amigo do cinegrafista, né? Só porque falou. Então, é importante, quando a noiva está nessa procura do cinegrafista, da empresa de filmagem, conversar, como é que é ir com vocês, como é que é o trabalho, como é que vocês fazem, porque aí sai do machismo, né? Eu acho que o Marquinhos é muito chato, porque aquela noiva lá falou que ele é muito chato. Não, então vamos ver se o Marquinhos é muito chato mesmo. A questão fundamental aí, a primeira é que você realmente conhecer a pessoa, né? Eu sou totalmente avesso a atendimento pelo WhatsApp e atendimento somente por videochamada. Eu sempre vou buscar com o meu cliente aquele atendimento de presencial. Por quê? Porque aí é a dica para a noiva, né? Porque no atendimento presencial, você está vendo a real qualidade do trabalho que você vai levar para casa. Né? Além de ter inúmeras possibilidades de você ver alterações, mudanças, ali você vê a estrutura do profissional que você tá almejando contratar, você vê a postura dele com relação a você, com relação ao seu trabalho, você consegue identificar alguns outros fatores que no atendimento online fica frio, né? Então, a reunião e essa proximidade com o profissional, ele faz isso aí que você falou. Nossa, fulano parece ser chato, né? Mas aí quando você interage com a pessoa, quando você realmente está ali, aquilo ali se transforma. Eu já tive casos que o noivo chegou, nunca tive contato com o noivo, no dia do pré-wedding, ele chegou lá para mim falando: Marcos, que hora que vai começar isso aí, que 3 horas da tarde tem que ir embora. Quando a gente começou a conversar, que aí eu descobri que ele torcia para o Flamengo tinha acabado de ganhar a Libertadores, que aí a gente foi falar do jogo, que aí eu abri uma cerveja e fui tomar uma cerveja com ele, mudou o atendimento. Esse cara que não queria fazer um pré-wedding, ele fez todo o pré-wedding, fez o casamento todo, olhando para mim e sorrindo. Ou seja, ele estava saindo de uma situação que ele não queria, que ele estava se sentindo incomodado, para uma situação totalmente contrária, que ele já estava interagindo comigo, querendo fazer aquilo acontecer, e isso transformou o profissional para ele em uma pessoa querida, que está ali perto dele. E esse ponto é muito importante para a noiva. O profissional de foto e vídeo, ele está o tempo inteiro do seu lado. Se você não tem essa interação, se você afasta ele de você, quem perde não é o profissional, quem perde é você, noiva. Porque você, noiva, perde interação, você, noiva, perde a expressão mais bacana, você perde aquela comunicação que você tem com o profissional, que mesmo você não precisa falar nada, só do jeito de você olhar, o profissional às vezes já sabe o que está acontecendo e ele consegue tirar o melhor daquilo ali. Então, essa questão de você estar presencial ali, de você estar com contato, não dá para ser presencial toda vez, ok, ninguém está falando que é obrigatório, mas faça essa videochamada com um pouco mais de tempo, né, para que você tenha realmente
esse contato, e se você tiver oportunidade, depois que contratou, faça uma visita para ele, procure saber o jeito que ele trabalha, vai lá no escritório, conversa com ele, porque isso vai fazer com que o seu trabalho tenha uma perspectiva diferente. Esse item, verifique a experiência e o profissionalismo, entra nisso, né? Você pode fazer uma videochamada, mas verificar, seria bom ir no local, né? Ver lá o que tem de equipamento, ver lá o que tem de profissionais, e é isso que faz a diferença, né? Eu falo muito do se. Se, na hora, quebrar uma câmera, porque acidentes acontecem, tem outra, né? Se o cartão de memória der um pau, tem outro. Se o Marquinhos adoecer, o cara que vai substituir é do mesmo nível, entendeu? E é isso que faz, às vezes, os preços se diferenciarem. Eu vou contratar tal empresa, mas lá é só 2 caras e uma câmera. Às vezes é 2 câmeras e 1 cara, né? Tem isso. Tem muitos profissionais que vendem 3 câmeras, só que só tem 2 profissionais de vídeo, né? Acontece muito isso, não estou falando uma coisa assim aleatória, não. Isso já vi acontecer e assim, dentre esses profissionais é normal, né? Para mim não, mas dentre eles é. Mas assim, isso aí que você está falando, Claísa, desculpa até ter te interrompido, pode continuar, você está concluindo sua ideia. Eu concluí que é através de você olhar o que a empresa tem para oferecer, como é que são os profissionais, é que vem a variação de valores, né? Que se chama preço, né? Na verdade... É um absurdo, tá, mas esse absurdo, se acontecer tal coisa, com essa empresa aqui, tá tudo resolvido. Com essa aqui vai estar, né? A pergunta é essa. O primeiro ponto aí que você tem que analisar é com relação... Vamos lá, vamos separar o profissional, depois a gente fala do equipamento. O primeiro ponto com relação ao profissional. Esse profissional, ele tem quanto tempo realmente de trabalho na área, né? Porque, assim, hoje eu tenho 15 anos que eu atuo na área de evento social. Desses 15 anos, 8 anos como Cinealta Filmes. Então, assim... Dentro disso, o que acontece? Eu tenho uma experiência de gerenciamento de equipe já muito longa. Então, essa questão do profissional, ela me atribui os seguintes fatores que são benéficos para a noiva. Primeiro, eu vou entender o perfil de cada um que está trabalhando comigo, ou de cada um que eu precise que esteja trabalhando comigo. Quando eu vou buscar um profissional no mercado para fazer determinado evento, eu vou buscar o profissional que realmente atende a minha necessidade específica ali, naquele momento. Isso aí faz parte da minha experiência, né? A resolução de problemas é outro ponto fundamental. Quando a gente vai fazer um evento, por exemplo, Marcos, nós vamos fazer um evento aqui no Espaço X, vai ter igreja, depois vai ter recepção em outro local e o making-off em outro local. Como que eu vou gerir essa equipe? Nossa, vai ter que ir um profissional, vai ter que chegar mais cedo lá no local da igreja, enquanto o outro já está no making off, aí fez a cerimônia, em determinado momento um profissional já vai ter que ir lá para o local da recepção, para filmar a decoração. Então, essa gerência, ela vem com o tempo, né? E aí é que tá você sentar com o profissional para entender o quê? Se essa equipe, primeiro, ela é coordenada nesse sentido, se esse profissional ele tem condição de te coordenar esse deslocamento, essa logística. Segundo ponto, é ele entender se o profissional que está com ele tem condição de fazer esse trabalho ali específico de uma maneira realmente satisfatória, que vai realmente atingir algo bacana para a noiva, que vai ser proveitoso, e também a resolução de problemas, né? É igual você disse, Marcos, eu preciso... se der um problema numa câmera, se der um problema numa iluminação, como que a gente faz para sanar isso? Então, você tem certas situações que você já prevê a resolução desse problema. Um ponto que é importante para a noiva identificar se o profissional é bom ou ruim, é se ele conhece o próprio equipamento dele,
né? Quando ele vai realmente fazer as gravações, é importante a noiva perguntar sobre a estrutura, perguntar sobre o equipamento, porque o profissional que ele detém toda a estrutura, esse profissional ele sabe gerir aquela estrutura de uma maneira mais prática e objetiva. Vou dar um exemplo. Eu sou o Marcos, eu tenho uma iluminação e eu sei que a bateria daquela iluminação dura 15 a 20 minutos ligada direto. Então, eu vou entender que eu vou precisar daquela luz em determinado momento específico, às vezes que eu tenho ali durante o evento. Esse tipo de tratamento do profissional com a estrutura dele é que faz o trabalho ser bacana. Se o profissional, às vezes, é um profissional freelancer, um profissional aleatório, que não tem realmente esse senso, às vezes ele, no momento que a noiva mais precisar de uma iluminação bacana, aquela iluminação que está lá não vai atender ela, porque às vezes ele gastou a iluminação em outro momento, né? Então, tem esses processos, que esse aqui foi apenas um exemplo genérico, né? Tem esses processos que fazem a diferença no material final depois, né? E aí vem outras questões. Quando você fala de experiência, ao longo de 15 anos, eu aprendi que eu devo filmar com um tipo de configuração na câmera para evitar grão, para dar uma qualidade de textura mais bonita, para ter uma qualidade cinematográfica dentro dos trabalhos. Isso eu aprendi com o tempo, com cursos, com experiências em outros trabalhos. Como eu disse, eu trabalho com outras equipes em outros trabalhos, então eu agrego muito isso para a parte de eventos, e isso faz com que realmente você tenha diferenciações realmente no trato da imagem depois. Então, você com a iluminação já programada dentro daquela configuração da sua câmera, você evita granulação de imagem, você evita cores indesejadas no vídeo. Eu já ouvi várias vezes, já participei várias vezes de eventos que uma parte do vestido da noiva fica verde porque está refletindo uma luz ali da folhagem, né, que é uma luz da iluminação decorativa. Então, esse tipo de conhecimento evita esses problemas e faz com que o seu vídeo realmente tenha uma qualidade mais bonita dentro do processo cinematográfico. Então, essa questão da experiência, de conhecer o equipamento, se a noiva busca isso diante do profissional, é claro que o material dela vai ser um material mais refinado. E em relação aos pacotes de serviço, geralmente se tem o pré-wedding, o making-off, a cerimônia e a festa. Você disse para mim que ia dar um adendo aí sobre a importância do pré-wedding. Conta um pouquinho para nós por que é importante o pré-wedding. Antes de falar da questão dos valores, então, nós vamos falar sobre isso. O pré-wedding, ele não atua somente como um clipe dentro do processo da filmagem. E é importante a noiva e o noivo prestarem atenção. O pré-wedding é um momento que o profissional tem junto com os noivos para entender o lado da noiva que ela gosta mais, o jeito que ela conversa com o noivo, a postura corporal dela, que ela vai ter que, às vezes, incentivar ela a ficar de um jeito diferente para que nas fotos e no vídeo ela fique diferente no dia do casamento. Que tipo de situação que a gente pode brincar, que tipo de situação que não pode brincar. Tudo isso é feito durante o pré-wedding. Então, além de você ter um vídeo, um clipe daquele momento, você tem um momento com o profissional onde ele vai poder explorar a direção de vocês durante o casamento. Aí tem noiva que fala assim, não, mas eu não gosto de pré-wedding, para mim não é importante. É importante porque se você, vou até virar de lado aqui, se você tem uma postura assim, e o cara não conseguiu identificar no pré-wedding, às vezes ele vai fazer as fotos todas com você com a postura errada, porque ele não teve tempo de identificar, porque durante um casamento, as variáveis ali são muito maiores. A gente tem que analisar várias outras questões que são diferentes do pré-wedding. No pré-wedding eu tenho a opção, eu tiro a foto, eu consigo olhar a foto, eu vejo se ficou bom, se ficou ruim, eu posso te mostrar. Isso daí, eu falo de foto, mas com vídeo é a mesma coisa. Eu faço o take, eu vejo, para mim às vezes ficou ótimo, mas eu te mostro, aí você fala, minha mão tem veia demais, eu não gosto da minha mão com veia. Você tá entendendo? Isso daí aconteceu recente comigo, a linda imagem. Para mim não tinha defeito nenhum, mas quando eu mostrei para a noiva, ela falou, não, Marcos, eu não gostei dessa cena porque minha mão parece que tem muitas veias.
Aí eu falei, nossa, se você não fala, eu nunca ia ver. E também eu não estou vendo da forma que você está vendo. Eu não estou vendo com veias, eu estou vendo uma mão normal. Mas ela tem aquele sentimento com aquela imagem. Então, isso daí vai refletir no dia do casamento. Eu não vou fazer vídeo da mão dela no dia do casamento. Né? Então, que as noivas comecem a entender esses processos que a gente consegue identificar no pré-wedding, que não são processos que são só inerentes ao clipe, mas que ajudam o profissional a entregar um material mais bonito para ela, dentro do perfil dela. É isso que é bom falar, porque não é porque eu tirei a foto com a mão, ou filmei, fez o take com a mão, que aquela imagem ficou feia. Ficou feia do ponto de vista dela. Ela não gosta daquilo nela, né? Então, isso é importante que ela entenda, porque até para poder participar desses momentos, para o profissional ficar mais tranquilo quando for fazer as imagens lá. Certo, certo. E com relação aos pacotes de serviço, valor, sei lá, como é que funciona? Pode ser tirado, colocado, acrescentado, como é que é? Essa é uma questão mais sensível para a gente colocar para a noiva realmente uma dica aqui. Por quê? Porque tem profissionais que eles investiram na carreira dele de um ponto de vista de direção. O meu caso mesmo, eu tenho todo um processo, toda uma experiência onde eu consigo dirigir a noiva de uma maneira diferente. E isso, para mim, trouxe eu levei tempo para aprender, eu levei tempo estando com outros profissionais, eu fiz cursos que me direcionavam nisso. Então, esse agregado de valor vai depender não de estrutura, de qualidade de imagem, nada, vai depender da pessoa e o quanto ela investiu nela mesma para poder chegar naquele resultado. Então, esse é o primeiro ponto quando se fala de valores. Então, quando você, noiva, for ver a questão dos valores, vocês têm que entender esses processos para entender realmente como que ele tá tirando ali. É justamente na questão da experiência que nós falamos ali agora há pouco. Como que ele vai resolver aquele problema no seu evento, como que ele vai realmente resolver situações que vão conseguir tirar a melhor imagem daquele momento, como que ele vai dirigir você para ter um sorriso melhor, como que ele vai dirigir a sua postura para ficar melhor. Então, isso daí é um dos fatores que agregam valor aos módulos e que são realmente fundamentais na hora de você escolher. Então, você tem que analisar esse perfil também do profissional para você entender o valor que ele está cobrando. Tem profissionais que cobram a média de R$ 3.500. Tem profissional que cobram na média de R$18 mil, 20 mil. Tem profissionais que cobram 70, 80 mil reais. Qual que é a diferença desses profissionais? É só estrutura? É realmente esse processo de direção que eles têm? São serviços agregados? Então, tudo isso é importante a noiva analisar para colocar realmente em pauta quando ela for escolher o serviço de filmagem. Né? Aí vem outros fatores, que aí vem a questão de qualidade de imagem, né? No segundo momento, no próximo momento, aí vem qualidade de imagem, tipo de tratamento que é dado para a imagem, aí entra a questão de cursos que o cara fez, se ele tem um perfil mais cinematográfico, se ele buscou conhecimento em outras áreas, mais da área audiovisual ou da área de cinema, para trazer para o trabalho. Então, isso daí vai agregar valor também. Fora que você vai ter também câmeras, lentes, tudo isso que tem um valor expressivo, né? Tem kit de câmeras aí. Você acha possível, por exemplo, uma noiva que gosta de um determinado profissional, ela não tem aquele orçamento para fazer, por exemplo, um pacote completo. Ela tem que desistir logo ou numa conversa consegue tirar uma coisa, agregar uma coisinha aqui e adequar o orçamento dela, ou não tem jeito? Essa é uma questão, Claísa, que desistir, eu creio que não é o caso. Eu creio que, talvez tem que analisar como que é feito o orçamento, porque no meu caso mesmo é um orçamento muito personalizado, né? Então, a noiva que ela não quer um serviço, ela quer outro, a gente explica as diferenças que vai ter no material final,
e a gente monta algo específico para ela. Eu falo isso se o profissional... Se existe hoje os grupos de noiva, né? E nos grupos de noiva há troca de orçamento. Então, eu vou citar um exemplo. A noiva foi lá, conversou com você, e o orçamento dela deu 5 mil reais. Eu não sei. Aí, a noiva, ela não pode desistir baseado só no valor, porque tem que ver o que está agregado ali, né? O que pode tirar, o que pode acrescentar. Talvez, eu falo assim... de achar caro, mas pode até achar barato. Nossa, deve ser ruim o serviço, só 5 mil, entendeu? Mas eu acho que a noiva, ela tem que, volta lá nos slides que a gente passou, ter uma reunião antes de tomar uma decisão final, né? É verdade. É muito importante essa reunião para entender o processo, porque durante essa reunião, às vezes você vira a chave, né, para alguma coisa que às vezes você direciona outros recursos. Então, tem essa questão de você conversar com o profissional para ele profissionalizar, para ele... profissionalizar não, você me desculpa. Para ele personalizar esse orçamento para você, certo? Certo. Essa questão do contrato, que é outro item, eu acho assim um negócio tão delicado. Noiva e profissional, eles têm que saber ter um bom contrato para respaldo dos dois, né? Eu já vi um caso, não foi cinegrafista, não foi filmagem, foi fotografia, em que o fotógrafo tinha uma cláusula que, se fosse feitas as fotos em lugar aberto, se houvesse um assalto, todo o equipamento seria pago pela noiva. Aí eu perguntei, você não quer fazer um seguro, não? Não é mais fácil, não? Porque essa cláusula aí é assustadora, né? Porque como é que a noiva vai ter que, né? Eu não sei como é que funcionaria isso, mas tem que ter o cuidado para nenhum dos dois sair prejudicado, né, na hora de assinar um contrato. Eu acho que tem situações e situações. Tem situações que realmente isso daí pode não ser culpa da noiva, né? Vamos supor, a noiva está no espaço de evento, onde tem seguranças e tudo mais, e ali naquele momento aconteceu de cair alguma coisa sobre o equipamento, molhou, ele deixou o equipamento no local errado, e aí molhou, e aquilo ali trouxe um prejuízo para ele, né? Então, assim... esse ponto eu acho que não é um ponto inerente à noiva. Agora tem que analisar também, a noiva tem que analisar que quem escolhe o local do evento ou das gravações é a própria noiva. Tem profissionais que são restritivos. Eles falam que nesse local não tem como eles irem. Somente se ela arcar com as questões inerentes a esse contrato, que é realmente, se houver algum prejuízo, ela vai arcar com aquilo. Então, ela está indo condicionada a essa situação. Então, assim, eu acho que é muito de bom senso e realmente de você ter uma interação com o profissional para você saber se é viável ou não. Agora, vamos supor, eu vou fazer o meu trabalho em um local totalmente suscetível a um roubo. Então, assim, eu, como profissional, eu falo para a noiva, eu não vou nesse local, a não ser que você arque com as consequências. Se acontecer, você está ciente que você está me colocando nessa situação. Então, agora, se é uma questão que o profissional colocou para ela, não, vamos lá nesse lugar e tudo mais, eu vou te levar, eu tá aqui a dica para esse lugar, aí já muda de figura, né? Porque ele propôs para ela ir naquele lugar. Então, isso que é um debate longo isso aí. Por isso que eu acho que a cláusula do contrato, ela tem que estar bem clara. Não é assim, se eu estiver fazendo seu pré-wedding e tiver um prejuízo, a culpa é sua e você paga. Eu sou mais a favor do seguro, né? Mas o seguro... Eu vou falar agora, defender o profissional um pouquinho. O seguro, ele é complicado, porque o profissional, às vezes, ele tem que executar vários trabalhos durante a semana. Ele está no ensaio pré-wedding hoje, amanhã ele tem outro, amanhã ele tem outro. Ele fica sem equipamento, né? Então, assim, você tem que pensar também que é bom senso, não é pensar unilateral. Presta atenção. Se você está fazendo um pré-wedding e você é assaltado,
Você vai ficar sem equipamento com seguro, sem seguro. Entendeu? Não, seguro, assim... Entendeu? Não, eu entendo a sua colocação. Eu falo assim, quando são locais que ele já, às vezes, já orientou a noiva. Em determinados locais, isso acontece com frequência. Então, se você quiser, por exemplo, tem um local aqui no interior, que eu não vou citar o nome por conta para ninguém ficar, às vezes... Assustado. Que eu já vi situações que os noivos e os fotógrafos foram assaltados, tiveram que voltar a pé de uma parte bem remota do local, né? Então, assim, como que fica isso, né? Eu sei desse problema. Quando o noivo fala que quer ir lá nesse local, eu oriento, esse local pode acontecer isso. Então, você está ciente sobre isso. Então, são um tipo de situações... Assim um termozinho aqui. Porque assim, a gente não pode obrigar os noivos a não ir naquele lugar, assim como eles também não podem obrigar os profissionais a se arriscarem. Né? Ninguém... É a mesma coisa, um exemplo esdrúxulo aqui, que não levem ao pé da letra, mas é a mesma coisa de andar de moto. Você não vai obrigar um cara a andar sem capacete só porque... ele tá falando, se eu andar sem capacete, se eu cair, eu vou morrer. Aí você vai obrigar ele a andar sem capacete? Então, assim, esse tipo de coisa que a gente às vezes tem que pôr na balança. Às vezes, quando você for fechar o contrato, você já conversa isso com o seu profissional, né? Já falou, eu tenho a necessidade de fazer o ensaio em tal lugar. Para você, ok? Aí você já negocia com ele. Né? É muito mais fácil isso do que você chegar depois que o contrato está assinado, aí que você lê a cláusula e você fala, mas aqui está escrito que se você for roubado e tal, aí já fica uma situação mais complicada, né? Eu acho que é bom senso isso aí. O ponto central é bom senso. Solicite referências. Eu acho que tem a ver com o que a gente falou sobre depoimento, né? Lá no início. Só mudou o nome de depoimento para referência, que é saber em casais que já trabalharam com aquela empresa, que tiveram a execução do serviço daquela empresa e saber qual foi a experiência. Lembrando, estou reforçando aqui, que a experiência de gosto é muito relativa, né? Volta aí, quem não assistiu, volta lá no comecinho que vai estar sabendo do que a gente está falando. E siga sua intuição. No final, confie em sua intuição. Escolha a empresa de filmagem na qual você confia e com a qual se sente confortável. E aí, para se sentir confortável, tem que ter a reuniãozinha, né? Como é que eu vou saber que o Marquinhos é gente boa, que o Zezinho é gente boa, se eu não tiver essa interatividade, né? Essa comunicação. Laísa, os maiores problemas que dentro desses 15 anos a gente teve é quando a noiva não interage com a empresa. Os maiores problemas que a gente teve com relação realmente à entrega do serviço foi quando a noiva não interage com a empresa, porque ela não entende o processo da empresa. E aí entra vários fatores, dentre esses que a gente falou, nossa, mas você não vai lá no tal lugar, nossa, se te roubarem. Esse daí é um dos fatores que acontece quando a pessoa não está dentro do processo da empresa, né? Porque quando você faz a reunião, que você fala, nossa, esse lugar aí ficou lindo, ficou maravilhoso, como é que eu faço para chegar lá? Tem como fazer um ensaio lá? Ou eu vi uma referência aqui, ó, como é que a gente faz lá? Você sabe onde é? Então, esse tipo de tratamento que a noiva às vezes tem no processo de filmagem, no processo de contratação da filmagem, ela elimina esses problemas, né, que seriam realmente condicionados à reunião. Então, quando você vai lá, vê o profissional, vê que a estrutura dele está lá, isso é muito importante, porque assim, quando a gente faz a contratação de um profissional de filmagem, que você não vê a estrutura dele, como que você sabe que aquele profissional realmente vai te entregar aquilo que está sendo contratado? Né? Você ir no escritório, você vê que tem os editores lá com ele, que você tem um fluxo de trabalho, você tem a questão do atendimento,
você mandou uma mensagem pro profissional, ele te respondeu ali num tempo bacana, deu uma resolução pro seu problema, isso daí é algo bacana. O ruim é quando você, às vezes, manda uma mensagem, ele te responde só no outro dia, às vezes ele tá, não é nem culpa dele, mas ele está fazendo um trabalho ali, ele está fazendo uma gravação, né? E não tem ninguém para atender. Então, isso daí é uma dica muito valiosa para a noiva antes dela contratar o serviço, porque depois que ela contrata, ela quer fazer quer alinhar o pré-wedding com o profissional, e o manda mensagem hoje meio-dia, o profissional só responde 10 horas da noite, ou então no outro dia. Isso aí atrasa a sua programação e vai te gerando aquela dor, aquele sentimento ruim, que acaba que repercute em todo o trabalho, né? Se tá ruim no começo aqui, o final vai continuar ruim, né? Então, são dicas que a gente vai colocando, que a princípio parece ser muito básica, né? Mas é importante a noiva se atentar para essa questão básica, porque é o que mais faz falta depois. Marquinhos, para finalizar, faz um geralzão do que você acha que seria imprescindível a noiva na hora de contratar a filmagem. O que você falaria aí para a gente encerrar? É o resumo dessa live aqui nossa. Você me dá uns 30 minutos? Não, dou não. Tá, então vamos lá. Primeiro ponto aí para a noiva entender o processo de gravação. Noiva, você tem que analisar quem é você, né? O que você busca no processo de filmagem? Você busca um registro, você busca algo intermediário ali entre registro e um material bonito, ou você busca uma memória, ou você quer apenas cenas do trabalho, assim, um acompanhamento. Procure saber, antes de procurar o profissional, realmente quem é você, o que você busca. Esteja aberta a possibilidades, né? Porque às vezes você, dentro desse processo, você vai mudar esse perfil seu. Então é algo que você vai permear ali dentro desse processo. Por que eu falo isso? Já teve noivas que chegou até mim, dentro desses 15 anos que eu trabalho, que queria apenas um trabalho básico. Quando ela viu o potencial que tinha a filmagem dentro da vida dela, ela transformou isso em algo bem grandioso. Então, é muito importante vocês entenderem isso. Segundo ponto, analise a estrutura dentro da experiência também do profissional. O mais caro do profissional nem sempre vai ser o equipamento, e sim a condução que ele tem com você durante o processo de filmagem, o tratamento, a direção, o posicionamento, o conhecimento de iluminação. Todos esses fatores, talvez é muito mais caro do que propriamente questão de qualidade de câmera, essas coisas. A estrutura. É importante que o profissional detenha a estrutura e conheça da estrutura para que elimine problemas durante o casamento, para que ele faça um roteiro, mesmo que alimentar dele, dentro do que ele vai precisar para executar o seu casamento com uma qualidade superior, né? Então, ele ter uma estrutura de iluminação, ele ter uma câmera, ele ter uma lente, é o começo. Ele conhecer esses fatores para poder realmente tirar o máximo dali é algo mais importante. Aí, falando agora de... O próximo ponto é orçamento, Clarice? Fala na sua importância aí. No meu tempo aqui, né? Na sua importância, se você for dar uma dica para as noivas aí, gente, cuidado com isso, e eu finalizo dessa forma. O orçamento, ele não entra só o produto, ele entra atendimento, ele entra o tempo de resposta, ele entra o suporte que o profissional vai te dar, ajudar a escolher looks, informar lugares para vocês fazerem os ensaios, informar lugares que vocês podem ajustar figurino. Isso tudo, o profissional de filmagem, ele pode te ajudar. É claro que isso também a sua cerimonialista pode e vai te ajudar, mas se ele tem também esse suporte, isso facilita o trabalho, né? Então, andando em conjunto ali, sem um entrar no trabalho do outro, mas realmente priorizando realmente essa condução melhor do seu trabalho. E
por fim, é analisar o valor do profissional, não só pelo valor financeiro, é analisar realmente todos esses itens, todos esses processos, que vai realmente fazer com que você tenha uma lembrança, uma memória ou algo realmente mais simples, mas dentro daquilo que você está almejando, né? Quando você fala de orçamento, dentro disso, o primeiro ponto aqui, que é quando a gente fala aquele choque no orçamento, ele é muito grande, né? Quando você vai ver o valor da filmagem, da foto, da decoração do buffet, parece um valor estrondoso. Mas quando você vê o quanto aquilo vai gerar de valor para você nesses processos, isso daí você vai ver que vai se diluir em coisas que vão realmente te trazer um retorno compatível. E basicamente é isso. Quero agradecer o Marquinhos por ter dedicado um tempinho para dar uma aula para nós. Porque eu acho a filmagem algo essencial. Eu sei que nem todo mundo pensa, porque justamente é uma lembrança de tudo que eu fiz, tudo que eu organizei, tudo que eu lutei durante 1 ano e meio para organizar, né? Porque a noiva leva entre 1 ano e meio para organizar um casamento. E eu poder ter isso guardado ali para mostrar para um parente que não foi, para um amigo, para relembrar o momento e também para os filhos, né? Quando começar a chegar as crianças, falar que o casamento do papai e da mamãe, né? Então, é uma história. Então, acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. O Marquinhos disse que tem vários tipos de pacote, de estrutura, que seja um trailer, né? Não sei, mas eu acho que tinha que ter. Com certeza. Marquinhos, fica com Deus. Um abraço aí na esposa, na Roberta, que já foi noiva RBC. Acho que ela está lá no grupo das casadas, né? E, gente, eu que agradeço. Fica aí nossa aulinha para vocês. Marquinhos, ó, beijão para você. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Fica com Deus. Espero você aqui depois, hein, para a gente conversar bastante. Tomar café. Tá certo. Tchau, tchau.